Estamos começando agora mais um programa, A Arena do Futuro, pela TV Novo Tempo. Eu estou muito feliz de poder te receber mais uma vez para juntos abrirmos a Palavra do Senhor. Estamos em uma nova temporada, estamos estudando temas que são importantíssimos para o seu crescimento espiritual e para as decisões que você precisa tomar. Uma das coisas que eu tenho feito aqui no programa Arena do Futuro é convidar as pessoas para que se decidam pela palavra de Deus, porque não é apenas para você escutar, é para você viver e permitir que o Senhor transforme a sua vida por meio da mensagem que vem da palavra. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. Hoje vamos tratar de um tema muito importante. É um tema central. Vamos falar sobre um grande conflito cósmico, um momento onde um anjo no céu se levantou contra Deus e decidiu que ele queria ocupar o lugar do Senhor. Começou uma grande guerra lá no céu, até que não se achou mais o lugar dele, ele foi expulso. Quer entender mais sobre isso? Fica comigo, porque o Arena do Futuro está no ar. Já retornamos com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você e para sua família, que é a revista Esperança, a cura do pecado. Este material aqui, eu tenho a alegria de ser o autor, onde nós exploramos juntos aqui textos da Bíblia que vão lhe ajudar a compreender como o pecado entrou e como o pecado vai sair. Por exemplo, o tema que nós vamos conversar hoje aqui no programa Arena do Futuro, você vai encontrar um bom complemento aqui nessa revista, que é um material para você continuar estudando a palavra do Senhor. Aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo, que está com matrículas abertas todo ano. E mais, você não precisa pagar mensalidade depois que você fizer a sua matrícula, para estudar conosco a palavra de Deus. E por que não tem que pagar a matrícula? Se eu estou oferecendo uma revista, você pode pensar, essa revista tem custo, o envio do correio tem custo, é verdade, tudo isso tem custo, mas aqui na Novo Tempo nós temos o apoio e o suporte dos anjos da esperança. Se você já é um anjo da esperança, receba o meu muito obrigado. Se você é anjo da esperança e conhece alguém que poderia ser, convida essa pessoa para que ela também se una a esse exército de anjos que estão comigo aqui no Arena do Futuro, levando uma mensagem de esperança, paz e salvação para todas as pessoas, tá bom? Ah, pastor, eu não sou anjo da esperança e quero ser. Não tem problema nenhum, seja muito bem-vindo. É bom te receber aqui como parte da nossa família, daqueles que pregam o Evangelho por meio da Novo Tempo. Tem mais informações aqui embaixo aparecendo na tela, como você pode conhecer mais sobre o projeto Anjo da Esperança, como você pode entrar e ser parte daqueles que estão doando para a pregação do Evangelho. Falando sobre a revista A Cura do Pecado, talvez você não tenha essa revista e gostaria de ter, nós temos uma forma de você se inscrever na Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a matrícula pela internet. Então eu vou te mostrar o site que você deve ir para conseguir fazer a sua inscrição e receber o material. O site é o seguinte, está aparecendo aqui na tela, mas eu vou dizer para você anotar aí, ó. É novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar exatamente nesta página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aqui você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos à sua disposição. Deixa eu ir aqui na página 2, se eu não me engano, que é onde está o estudo bíblico A Cura do Pecado. Você vai ver que tem várias páginas, tem mais de 7 páginas
com estudos bíblicos. É muito material à sua disposição. Então aqui você tem a cura do pecado, você escolhe a cura do pecado e você pode baixar em PDF ou baixar ou receber pelo correio, tá bom? Você escolhe um dos dois e fará o seu cadastro para ser parte da escola bíblica. Você pode também ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Nós vamos lhe atender para que você entre na nossa escola bíblica e aprenda mais sobre a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, não perca tempo e se inscreva agora. Nós temos aqui todos os nossos programas Arena do Futuro à sua disposição para que você assista, estude e compartilhe com outras pessoas, porque essas mensagens aqui, olha, são mensagens que estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e vai fazer também a diferença na sua vida e das pessoas que você tanto ama. Bom, dito todas essas palavras, estamos prontos para começar o nosso estudo deste momento. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia, eu espero que você tenha aí também na sua mão a sua Bíblia, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. O tema de hoje vai tratar de um dos grandes dilemas da humanidade. Dúvidas que todos nós temos, perguntas que em algum momento da história já nos fizemos, porque entender esse grande conflito cósmico é entender uma guerra que está em curso neste momento. E quando eu falo de uma guerra, eu não estou falando de uma guerra militar, de tanque, de bala, de míssil, de foguete, de avião, de caça. Eu falo de uma guerra muito maior do que qualquer guerra militar. E a grande dúvida que as pessoas têm é o seguinte: pastor, sabemos que existe uma guerra, sabemos que existe um conflito. Agora, diante desse sofrimento que a humanidade passa, diante das lutas e das dores que nós enfrentamos, como eu posso defender a ideia da existência de um Deus que é amor? Parece completamente incompatível, porque se Deus é amor, por que pessoas boas sofrem? Se Deus é amor, por que existem tantos problemas? Se Deus é amor, por que eu perdi meu emprego hoje? Se Deus é amor, por que eu estou agora vivendo o luto da perda de alguma pessoa tão querida e especial para mim? Se Deus é um Deus de amor, por que o meu filho criado com tanto amor se enveredou pelo mundo das drogas e está aí perdido, jogado às traças? Se Deus é amor, por que a minha filha me abandonou? Por que ela me deixou tomando decisões e escolhas completamente equivocadas? Se Deus é amor, Ele não poderia impedir todos esses problemas? Ele não poderia colocar a mão e então não permitir que nada de mal mais acontecesse? Eu sei que não é fácil, mas temos uma resposta na palavra de Deus. É possível entender e compreender o que é que está por detrás nesse grande conflito cósmico que envolve todos os seres humanos, que bate a porta da vida de cada um de nós. Porque será que Deus, podem pensar algumas pessoas, criou o pecado? Será que Deus é quem permite o mal acontecer? Será que Deus, Ele deixa inocentes sofrerem? Essas perguntas necessitam de uma resposta adequada. Se nós não tivermos uma resposta baseada na Bíblia, na verdade, vamos começar a atirar para todos os lados. E nessa busca de uma resposta satisfatória, vamos entrar em mentiras, enganos, decepções, frustrações, pressuposições que não têm nada a ver com aquilo que Deus nos deixou. É importante que a senhora estude a Bíblia. É importante que o senhor leia a palavra. É importante abrir o nosso coração para compreender o que está por detrás.
porque este conflito que envolve os seres humanos, essa situação de dor e sofrimento, tem uma resposta e tem também uma solução. E tudo isso está na palavra de Deus. Por isso que eu não tenho como viver nesse mundo sem conhecer a palavra. São tristes aqueles que vivem nesta vida e não sabem o que estão fazendo aqui, que não compreendem exatamente quem Deus é e por que as coisas estão da maneira como estão. Mas você que lê a palavra, você que estuda a Bíblia, você que tem orado e dedicado parte do seu tempo para se conectar com o Senhor, tem um privilégio enorme. Só que esse privilégio não pode ficar apenas para você. É preciso compartilhar com outras pessoas. É preciso levar àqueles que não conhecem a mesma esperança que deu razão e sentido para a sua vida. Porque é assim que nós vamos nos preparando para o dia do grande encontro com o Senhor. Diante dessas inquietações, vamos à Bíblia. Vamos começar a ler versos bíblicos para entender exatamente o que é esse conflito cósmico. Vamos a Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. A Bíblia está nos dizendo que lá no céu, no lugar perfeito, começou uma grande guerra. De um lado estava Miguel e os seus anjos. Do outro lado estava o dragão e os seus anjos. Mas essa guerra começa no céu, porque Deus sempre deu a todos os seres criados algo que nós chamamos de livre-arbítrio. E livre-arbítrio é liberdade para escolher com possibilidades de escolha. Então não basta apenas ser livre para escolher. Se você só tem uma única opção, a sua liberdade não serve para nada. Então quando Deus dá livre-arbítrio, Ele dá a liberdade com possibilidade para que haja uma escolha. Está entendendo onde eu quero chegar? Deus não é o criador do mal. Deus não é o originador do mal, mas Deus que é amor e que é o bem, Ele cria seres para viverem com Ele, mas Deus não obriga esses seres a estarem com Ele. Esses seres podem escolher não mais andar de acordo com o Senhor. Isso é parte do caráter e da essência daquilo que Deus é. Por isso que eu e você vivemos no meio da batalha entre o bem e o mal. E essa batalha que começou lá no céu, é a mesma batalha que eu e você travamos dentro do nosso coração, porque sabemos o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. O bem que queremos fazer, não conseguimos, e o mal que não queremos fazer, facilmente conseguimos. Essa é a luta que todos nós temos. O bem e o mal estão também instalados no nosso coração, porque de um lado, queremos fazer a vontade de Deus, e do outro lado, aparecem as tentações ou as sugestões para que você abandone o Senhor. Não viva de acordo com a vontade dEle. Nós temos lutas todos os dias, e talvez você esteja agora no meio de uma luta. Talvez você está para fazer alguma coisa errada. Você está tomando decisões equivocadas na sua vida. Talvez você está me assistindo agora diante de um impasse, e você não sabe para onde ir. Deus está dizendo para você que o caminho da salvação é o melhor caminho, é o único caminho, porque essa guerra está instalada, ela está levantando-se diante dos seus olhos. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Entende? Exatamente esse conflito. Mas Deus, em seu infinito amor, continua nos chamando. Mas vamos voltar lá para o céu, onde essa guerra começou, onde esse conflito surgiu, onde um anjo criou uma guerra. E uma pergunta que pode surgir nesse momento é: quem é que ousaria lutar contra o Deus Altíssimo, o Deus Criador? Parece algo muito improvável e impossível. Mas aconteceu. Um anjo no céu se levantou contra Deus.
um anjo que começou a admirar-se a si mesmo e propôs para ele mesmo uma posição que não lhe era de direito. Uma criatura que queria assumir o lugar do Criador. Essa ousadia, fundamentada na escolha equivocada, terminou na rebelião e na guerra que a Bíblia está nos contando. Vamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus para aprofundar um pouco mais nessa batalha. Diz Apocalipse 12, versos 7 a 9. A primeira parte nós já lemos, quando estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Esse anjo aqui que se rebelou, longe de ser dragão no momento da criação, ele se transforma num dragão. Nós já vamos chegar lá. Dragão representa um poder em oposição a Deus. Representa alguém que está guerreando contra Deus. Foi exatamente isso. Por isso que de um lado estava Miguel, que representa as forças do bem, que representa a Deus, que representa o lado da bondade, da paz. Do outro lado estava o dragão, que representa o abandono, que representa a morte, o sofrimento, a miséria, a maldade e todas as coisas ruins que existem nesse mundo. Então, há um culpado, há uma razão. E a Bíblia nos diz que nessa guerra, nessa luta entre o bem e o mal, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A luta que começou no céu teve um vitorioso lá, Miguel e os seus anjos, e com isso Satanás, Lúcifer, o anjo mau, foi expulso do céu. Teve que sair, não podia mais permanecer lá no céu, porque lá não se achou mais o seu lugar. Ora, o que a Bíblia diz sobre este anjo? Quem é este anjo que a Bíblia chama agora de diabo? Diabo significa lançado para fora, jogado para o lado de lá, porque ele foi expulso do céu. E nós temos 2 capítulos na Bíblia que nos dão mais descrições sobre este anjo. O primeiro capítulo que vamos considerar aqui é Ezequiel, capítulo 28. Diz que este anjo que se transformou no diabo era um ser que existia antes do Jardim do Éden. Quando então, no Jardim do Éden, Adão e Eva chegaram, esse ser estava lá na árvore da ciência do bem e do mal, porque ele já existia. É um símbolo de poder, força, sabedoria e beleza. Ele foi criado como querubim ungido que cobre, um querubim cobridor, protetor. E ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. E essa iniquidade, você já sabe, é resultado da capacidade que esse ser tinha de escolher. Ele usou o seu livre arbítrio para não mais estar debaixo da vontade do Senhor. Então, a iniquidade surge, que é um mistério para todos nós, mas ela é resultado da capacidade que esse anjo tinha para escolher. Pastor, por que Deus colocou essa capacidade de escolha? Porque Deus não queria robôs no céu. Deus não queria seres programados que apenas fariam aquilo que Ele manda. Mas Deus queria seres livres que obedeceriam ao Senhor por escolha pessoal. Em Isaías 14, encontramos mais algumas características. Vamos lá ver o que Isaías 14 nos diz? Diz que esse anjo que rebelou-se no céu, transformou-se em um anjo caído. Ele caiu. Ele já não era mais do Senhor. Era conhecido como estrela do dia, filho da alva. O nome que é dado a ele é o nome Lúcifer. Esse nome não aparece na Bíblia. É uma variação latina dessa expressão estrela do dia, porque ele assim foi referido em Isaías no capítulo 14, e então passou a ser chamado de Lúcifer. Esse nome então não aparece na Bíblia, mas o sentido e a ideia têm base no texto bíblico. Foi criado como um querubim ungido que cobre, muito parecido com o que disse Ezequiel 28, era perfeito nos caminhos, até que se achou iniquidade nele, e ele desejou
que ele seria semelhante ao Altíssimo. Neste momento, envaidecido por sua beleza e por seu poder, esse ser achou que poderia ocupar o lugar de Deus. Uma criatura querendo estar no lugar do Criador. Ousadia, presunção, desejo de poder, ânsia por mandar, querer governar, desafiador. Ou seja, tudo que esse anjo fez, para nós, está claro, não tinha como terminar bem. E não terminou, porque todo o mal desse mundo tem a sua raiz neste momento que esse anjo se rebela contra Deus. E de um anjo, querubim, cobridor, agora diabo, Satanás, Lúcifer, a serpente, enganador. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Portanto, precisamos sempre ter a palavra de Deus como referência para encontrar as respostas das nossas perguntas. Falando sobre este anjo que se rebelou, veja o que a Bíblia fala sobre ele em João capítulo 8, versículo 44. Diz assim a Bíblia: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há nenhuma verdade no diabo. Então, o movimento que ele começou no céu era um movimento de mentira, baseado na mentira, fundamentado na mentira, e ele continua mentindo até hoje. Então, você não pode e nem deve escutar o diabo. Tudo o que ele fala não é de confiança. Não representa nada, não significa nada. Não é a voz do diabo que você tem que ouvir, é a voz de Deus. Mas tem muitas pessoas ouvindo a voz do diabo. E ouvir a voz do diabo é fazer qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Quando você anda na contramão daquilo que Deus está te pedindo, você está ouvindo a voz do diabo. Ah, pastor, Deus me livre, mas eu não quero ouvir a voz do diabo. Eu sei, eu também não quero ouvir a voz do diabo. Eu quero ouvir a voz de Deus, e eu quero seguir a voz de Deus. Agora, você pode decidir se vai andar de acordo com a voz do diabo ou não. Se você vai dar ouvidos àquilo que o diabo fala ou não. Ah, pastor, como é que eu sei? Você sabe por meio da palavra, porque a vontade de Deus está aqui nesse livro. Se fala de acordo com a palavra, siga. Se não fala de acordo com a palavra, abandone. É exatamente isso. Não tem uma outra opção, não tem um meio termo nessa estrutura de ação que eu e você precisamos nos adequar para andar de acordo com aquilo que Deus quer. Ou seja, ouve a voz de Deus, obedece a Deus, faz o que Ele está te pedindo e você vai ser muito mais feliz. Ele mente, é o pai da mentira. E Deus lá no céu sentiu muito quando este anjo se rebelou. Um anjo que foi criado pelo Senhor com todo amor, mas que infelizmente se levantou contra o seu pai. Imagine a tristeza de Deus olhando para a tristeza humana que muitos pais e mães sentem quando aquele filho criado com tanto amor abandona e deixa. Quando aquela filha criada com todo o carinho se volta contra a sua própria família. Foi exatamente isso que aconteceu na família de Deus. Um anjo que estava com ele no céu se rebelou, se levantou contra o pai, queria o lugar dele. Isso machucou o coração de Deus. Isso fez com que Deus sofresse. E então, pastor, se Deus sabia que a consequência do diabo ia trazer tanto sofrimento e tanta tragédia, por que Deus não executou imediatamente o diabo? Porque Deus não o matou. Eu te pergunto, você acha que isso resolveria o problema? O diabo questionava o caráter de Deus, questionava as ações de Deus, questionava a essência de Deus, questionava o amor de Deus. E ele começou a disseminar essa ideia entre os anjos no céu. Agora, se Deus, ao saber disso tudo, matasse Lúcifer, ficaria a dúvida no coração dos anjos. Por que Deus o matou?
por que Deus veio aqui e fez esse juízo? Deus estava com medo? Deus não se garante? Deus estava preocupado com essa situação? É por isso que o caráter rebelde deste anjo tinha que ser revelado para que todos tivessem conhecimento prático. Deus não matou Lúcifer naquele momento para provar a todos que o mal não presta. Deus tinha que dar evidências de que Lúcifer estava equivocado e apenas as palavras do Senhor não seriam suficientes. Era necessário que todos vissem, contemplassem, de que aquele movimento que começou no céu terminaria da forma como eu e você tão bem conhecemos. Quem experimenta esse mal nunca mais vai querer voltar para esse mal. O que nós mais queremos é distância desse mal, mas nós estamos presos, porque a nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa, e nós estamos ligados a esse mal, mas ele não vai existir para sempre, porque o amor genuíno não apenas concede a quem ama o direito de dizer sim, mas também concede o direito de dizer não, e foi exatamente o que Deus fez com esse anjo no céu. Ele poderia estar como poderia não estar. Ele usou a liberdade de escolha e escolheu de maneira equivocada. Isso acende um alerta para mim e para você. A liberdade pode ser bênção, ou a liberdade pode ser uma grande tragédia. Depende do que você vai escolher. Depende do caminho que você vai trilhar. Eu espero que a liberdade seja uma bênção. Isso significa ouvir a voz do Espírito nesse momento. Significa aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque o mal entrou nesse mundo, mas o mal vai sair desse mundo. Adão e Eva, infelizmente, escolheram se juntar a essa rebelião, quando comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi assim que o nosso mundo foi sequestrado pelo pecado. Mas o nosso mundo não terminará dessa maneira. Sabe por quê? Porque o amor divino quebrou todo o domínio de Satanás, quando Jesus Cristo decidiu tornar-se ser humano, viver como um ser humano, para nos dar a possibilidade de salvação e eternidade. Cristo veio à terra e venceu o pecado. Ele escancarou o mal do diabo e evidenciou o amor de Deus. Por isso nós temos nesse momento condições de aceitarmos Jesus como nosso Senhor da vida, como nosso único Salvador, como doador de vida e liberdade, como aquele que está disposto a nos ajudar, como aquele que quer te dar uma nova vida. O conflito cósmico começou, mas o conflito cósmico vai acabar e a vitória já está garantida. Cristo é o grande vitorioso. Levantamos as mãos para o céu para dizer: obrigado, Jesus, porque hoje eu tenho a vitória. E se nesse momento você quer entregar a sua vida nas mãos desse Cristo maravilhoso, eu quero orar. Vamos falar com Ele. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da Tua Palavra, porque com o Teu Espírito, o Senhor nos impacta, o Senhor nos transforma e nos mostra que o mal vai acabar. Ajuda-nos a escolhermos sempre o lado bom, a vivermos de acordo com a Tua vontade, nos prepararmos para a eternidade. Por isso, Pai, eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém.